Mesma coisa do ponto de vista temporal, 6 meses mais um impacto, né, significativo aí na funcionalidade do paciente. E o primeiro critério ele vai falar o quê? Sobre aquele paciente que remexe ou batuca as mãos com frequência. Isso aqui ele está dizendo sobre a inquietação, na verdade, né? Então, esses são exemplos, mas são pacientes que podem estar estalando o dedo, que gesticulam muito, que mexem, né, no cabelo, se cutucam, trocam de posição na cadeira, bate a caneta, né, na carteira, morde o bocal da caneta e por aí vai, né? Então ele está sempre em algum movimento ali de alguma forma e isso ocorre quando ele precisa ficar parado, tá? Porque obviamente se ele está em movimento não vai ter esse problema. O problema é quando ele tem que ficar parado. Então, sala de aula, tenho que ficar sentado, isso vai ser um problema. Estudo, tenho que ficar sentado, a inquietação ela vai se manifestar, tá? E inclusive é importante a gente diferenciar de ansiedade, certo? Às vezes o paciente está inquieto, é um senso comum isso, né? De paciente que bate perna tá ansioso. Não é isso. Isso é muito mais da inquietação do que da ansiedade. Faz sentido que a ansiedade piora a inquietação do paciente. Porém, são coisas distintas, tá? O critério B, né? Ele vai trazer a frequência do ato de levantar desse paciente. Então, o paciente ele vai levantar quando ele pode levantar. Então, o social, ele inibe muito esse comportamento, né? Então, por exemplo, eu tenho um TDAH. Eu posso estar aqui com vontade de levantar, só que eu estou gravando uma aula, eu vou levantar no meio da aula? Claro que não. Eu estou numa consulta médica, eu vou levantar? Claro que não. Eu estou numa reunião? Claro que também não vou levantar, porque o social, ele inibe. Só que aí a pessoa pode ficar mais inquieta, né? Aí o sintoma A, ele vai se intensificar a depender se o paciente ele pode levantar ou não. Só que ele está em casa estudando para uma prova amanhã, tem ninguém vendo, está tudo certo, aí ele tende a levantar e interromper a atividade. Com o ato de levantar, seja para fazer qualquer coisa. Vai no banheiro, vai pegar uma água, vai dar uma volta, vai fazer um carinho no pet. Motivo é o que não vai faltar para ele levantar e interromper a atividade. O sintoma C, ele vai falar da sensação de inquietude. Geralmente o paciente que tem um critério A e critério B, ele também tem um critério C, porque vai falar desse rebuliço interno, né? Dessa inquietação, dessa dificuldade de relaxar também, né? Dessa necessidade de movimento, certo? Do paciente. O critério D, ele vai falar da dificuldade do TDAH em relaxar, né, apropriadamente e de dedicar-se tranquilamente às atividades de lazer também, certo? Então, é um paciente que, como ele precisa do movimento, ele vai estar tendendo ao movimento o tempo inteiro. Então, para ele, apreciar uma vista, um movimento na praia, né, um piquenique, pode ser algo desafiador. Quantas pessoas estão lá quietas, lendo um livro, apreciando, ouvindo uma música, ele está querendo conversar, ele quer levantar, ele quer sair, né? Ele está trazendo um movimento para uma situação que não era para ter tanto movimento assim, obviamente isso pode ter impactos sociais, tá? Outro sintoma é justamente essa parte do não parar, a sensação de estar com o motor ligado, para cima e para baixo o tempo todo, tendo que estar fazendo algo o tempo inteiro, né? E aí é um paciente aqui que vai ter muita dificuldade de relaxar muitas vezes, porque se ele está relaxando, ele devia estar fazendo alguma coisa, eu podia estar em movimento, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Então ele não para ali, descansa, ele está com a cabeça em outro lugar, ele está levantando, aí no filme ele vai, levanta, sobe, desce, não consegue, interrompe a atividade. Então fica muito difícil para esse paciente relaxar também, né? Então o TDAH impacta diretamente o lazer do paciente também. O sintoma F, ele vai falar da fala excessiva do paciente. Então é um paciente que muitas vezes é tido como tagarela dentro do seu grupo, tá? Lembrem que o social sempre vai atuar nos sintomas, então, se ele está num ambiente de repressão ali que ele não pode, ele não vai ser tagarela. Ele está lá com o chefe dele, ele vai estar falando o tempo todo? Não vai, ele vai se reprimir esse sintoma, ele vai se policiar. Porém, num grupo de amigos, numa roda de amigos, talvez ele fale mais, o que não deixa o outro, né, falar o tempo inteiro, está emitindo alguma opinião, né, e às vezes até cansa as outras pessoas, né. Então, também pode trazer impactos sociais. O sintoma G, ele vai falar da impulsividade na fala. Então é aquele paciente que interrompe o outro, né, antes do outro ter terminado de falar. Às vezes a pessoa está fazendo a pergunta, ele já supõe que sabe a resposta, já fala por cima, e às vezes não é aquilo, né, ou então ele tem algo para falar, isso é muito comum. Eu tenho algo para falar e a outra pessoa está falando, só que se eu ficar aqui tentando lembrar do que eu tenho que falar, eu não vou prestar atenção no que a outra pessoa está dizendo
E se eu prestar atenção no que a pessoa está dizendo, eu não vou, né, conseguir lembrar disso, né? Então eu preciso interromper para manter aquele diálogo e não esquecer o que eu tenho que falar. Então a gente está falando da impulsividade na fala, aquele paciente que não vai pensar adequadamente antes de evocar alguma informação, e justamente ele pode acabar tendo problemas por conta disso, né? Então eu falo algo que pode ser ruim para outra pessoa. Eu estou sendo ríspido sem necessidade, eu estou sendo grosseiro, né, com essa pessoa. Ou então eu falo algo ali que faltou um traquejo social, por exemplo, eu estou sendo sincero demais, né? Então a pessoa pergunta lá, tá bonita a minha camisa, vixe, tá meio manchada aqui, né? Opa, não era para eu ter falado isso, né? Então, isso também traz prejuízos sociais, justamente. Então, problemas nos relacionamentos, por exemplo, que a pessoa ela tá brava, ela vai falar muitas coisas, às vezes, ruins, né? Pro parceiro ou pra parceira, sem pensar adequadamente. Então, traz muito prejuízo para o paciente essa impulsividade na fala, tá? Outro problema que a gente vê, outro sintoma, é a dificuldade de esperar pela sua vez. Então, a gente está falando de filas mesmo, né? Então, ninguém gosta de esperar. Porém, para um TDAH, é algo muito difícil. É torturante a espera, por menor que seja. Então, ele vai ali alterar o humor com facilidade, né? Então, ele tá numa fila, ele já tá pé da vida ali com isso. Ele tá olhando, por que esse caixa tá demorando? Por que esse negócio tá cheio assim? Meu Deus do céu, que mulher lerda, né? E já fica bravo com a situação e não tolera a espera. Então, quantas pessoas estão tolerando, muitas vezes chateadas, mas tolerando, o TDAH já quer ir embora, né? Não aguenta e perde, às vezes, de fazer de um encontro, né, com um amigo, ou então deixa, às vezes, até de, não vou no banco, não. E deixa, vira um problema maior, porque ele tem que ir no banco para resolver, mas ele sabe que no banco ele vai ter que esperar muito, então ele não vai. Então isso traz bastante prejuízos aí para o paciente, né, sociais e financeiros também. E por fim, a gente está falando da interrupção ou intromissão das atividades alheias. Então, quando um TDAH tem uma demanda, ele quer passar essa demanda, né? Ele quer falar logo com a pessoa que ele precisa falar. Então, às vezes o colega está ocupado desempenhando alguma atividade e o TDAH, ele já interrompe, licença aqui, já fala um negócio, aí a pessoa tem que parar, interromper o raciocínio dela para ouvir, né, o que o TDAH tem para falar. E às vezes pode ser muito incômodo, né, para outras pessoas. Então a gente está falando da intromissão aqui. A gente pode ver também como aquele paciente, às vezes, que pega algo sem pedir, por exemplo, né? Ou então que assume ali o trabalho, a ação de alguma pessoa, porque não tem paciência, não está concordando, ele toma aqui, deixa eu fazer logo aqui, né? E aí, obviamente, pode ser tido o paciente, né? Já ouvi isso algumas vezes, como metido, como mal educado, como ríspido, né? Como sem noção. Então, tem muitas repercussões sociais aí, laborais, esse tipo de problema, tá?